De gloss. Gratidão você por esse movimento. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Sim. Então, vamos lá. Nossa. Ai. Uau. É isso. É isso. Ainda bem que tá gravando. Aquele que começa, acabou. Vocês precisam saber alguma coisa? Mandem suas perguntas nesse e-mail. Uau. Que lindo. Muito bom. Então vamos lá. Oi, gente, eu sou a Gabriela Moia do criandonossarealidade.com.br. Hoje eu tô aqui com um casal muito especial, muito querido, que eu reconheci, né? Não conheci, eu reconheci. A gente vai falar sobre as águas de Micael. Então, quem hoje é responsável aqui no Brasil por esse assunto que a gente vai falar hoje é a Mari e o Thales. São os fundadores, os co-criadores. A gente vai chegar juntos nessa resposta depois da nossa entrevista. Eu queria mostrar aqui para vocês, são as águas de Micael. O Thales vai contar para a gente o que é, para depois a gente entender como que chegou até as águas de Micael. Isso é uma pura cocriação de realidade, é muito legal, muito interessante. Nós estamos entrando nessa egrégora agora, mas enfim, eu acho melhor você contar. Eu vou segurar aqui o microfone que a gente tem um só. E tudo bem, tá tudo certo. Okay. Você fica à vontade, eu seguro para você ficar livre. E a gente vai falar, então, o Thales vai contar o que são as águas de Micael. O que é, Thales? Gabi, as águas de Micael é uma luz líquida que vibra em elevada frequência. Ela é reestruturada e reequilibrada na frequência de Micael, por isso que leva esse nome. Micael é aquele que é como Deus, é aquele que coordena hoje o processo evolutivo no planeta. Ele é o Cristo planetário. As águas têm uma elevada frequência. Só uma dúvida, ele é o Cristo planetário, isso é uma definição que vem da onde? Esqueci. É uma definição que vem da onde? Que ele é o Cristo planetário. É dessa egrégora de Micael, que coordena o processo evolutivo no planeta, né? Auxiliando nós, seres humanos, como experimentadores na matéria, auxiliando o processo evolutivo, né? Não só do ser humano como um todo, mas também do planeta. O planeta está em processo de evolução e nós precisamos desse auxílio de quem coordena o processo de evolução, para que a gente não se perca mais do que já está. A gente pode falar que é uma água espiritualizada? Eu não diria uma água espiritualizada, né? O processo dela é um processo de expansão de consciência imediato e ativação do DNA essencial, né? Então ele trabalha muito com a consciência, expande a sua consciência e te conecta na consciência superior. E ele também é um processo espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na Terra, né? Aqui nesse corpo, utilizando esse veículo. Hoje no planeta, a gente pode acompanhar, não precisa ser nenhum especialista, de que há uma densidade muito grande, né, que interfere a nossa conexão direta com essa consciência suprema. As águas, ela expande a sua consciência para que você tenha acesso direto a essa consciência, para que a partir daí você transite no mundo com essas informações, né? Você deixa de ser levado pela informação de massa, né? E começa a acessar informações próprias da sua alma, do seu script original de vida, para que
você contribua de forma consciente com aquilo que você veio fazer no planeta. E por que a gente fala as águas? Por que são várias águas? Como é que funciona tecnicamente as águas de Micael? Tecnicamente, as águas são 21 frequências, né? Ele é um processo de transformação. Então a gente fala as águas. Porque nada é assim, né? Tomou. Isso não é uma poção mágica, né? Tem gente que acha que é uma poção mágica. Vai tomar, vai ver fogos de artifício. Eu brinco que, gente, não tem pirofagia. É simples, intenso e efetivo. Não fique esperando ver bolinha colorida, porque isso não existe, né? Isso te distancia do que você realmente tem que acessar, né? Então, são 2 ciclos, na verdade. O ciclo da liberdade e o ciclo da fé que cura. O ciclo da liberdade tem 9 frequências, que inicia na verdade. Se você não se conecta com a verdade, você não consegue, que é esse aí. Você não consegue transpor os limites necessários para que você transite aqui com essa frequência. Então, ele vai verdade, caminho, vida, amor, luz, abundância, perfeição, essência e liberdade. Esse é o primeiro ciclo. Esse é o primeiro ciclo, né? A cada 21 dias você bebe uma garrafinha dessa. Por que 21 dias? 21 dias é o tempo necessário para que você construa um canal de comunicação com essas frequências. E é neurológico, né? Porque existem várias coisas que você faz no processo de 21 dias. É porque é a partir de 21 dias que o cérebro começa a entender que é uma nova sinapse, não é isso? Exatamente. Esse é o processo, é o tempo necessário para você desconstruir ou construir algo nessa linha sináptica. Sim. Né? Então, por isso esse processo de 21 dias. E durante esses 21 dias você fica vibrando nessa frequência. Se você está tomando a verdade, vai vibrar nessa frequência da verdade. Quando chega nos 21 dias, ela está no seu pico, no seu auge. E aí você entra na próxima frequência e eleva ainda mais. Ela é uma escala crescente. Ela vai crescendo até chegar na liberdade, né? E cada processo desse, você vai, na verdade, desconstruindo crenças, hábitos, conceitos, padrões. E aí eu não falo de transformações dessas coisas. Não há como transformar aí. É necessário demolir. Ela cai por terra para que você possa recomeçar. Sempre que a gente é cheio de conceitos, inclusive aqui, com essas frequências, você pega a verdade, você tem uma ideia do que é a verdade. Você construiu até hoje na sua vida uma ideia do que seria a verdade. Sempre que você quer se relacionar com a verdade, você vai nesse conceito. Você não acessa a frequência pura, que é só energia e ela não é traduzida em palavra. Se você conceitua o que é a energia da verdade, você acessa o conceito e não acessa a verdade. Ou seja, a gente vai numa parte rasa. Eu brinco que você está dentro da caixa e vai dentro da outra caixa. Você não sai, né? Você não vai na fonte. A fonte é uma só. São frequências diferentes que moldam o tipo de energia que precisa trabalhar na Terra e no ser. Se você fica apegado ao conceito da coisa, você vai na coisa e não vai na energia pura. Compreende? Sim. Então, por isso que tem essa desconstrução. É necessário desconstruir, demolir, e aí não tem como pintar só a casa, dar um tapa na casa, né? Deixar ela bonitinha, porque você já não cabe mais lá dentro. E você precisa desconstruir essa casa. Vai ficar um tempinho no relento, que é o que a gente tem medo, de tomar chuva, vento e sol. Sim. Para que até que você construa uma nova... O novo. Né? E isso também só é possível com essa integração de espaço. Se você não tem espaço para isso, você não consegue construir o novo. Você nem acessa o novo. Sim. Né? Fica na carcaça, né? Fica na carcaça. Você já está apertada lá dentro. Não cabe mais nada.
E então o que tem aqui, né? O que tem nessa tal luz líquida, o que é feita? E aí a gente vai começar então a entrar na história de como surgiu, né? Primeiro, o que tem aqui tecnicamente? O que ela se difere de outra água? Na verdade, a água, ela é um elemento de tecnologia da informação de alta precisão, né? O que tem aí é informação, pura informação. Não tem conservante, não tem princípio ativo, é informação. Então ela já é reestruturada e reequilibrada na frequência de Micael. Então, o plano espiritual reestrutura as moléculas dessa água nessa frequência para a elevação do ser. Uma água alcalina. Ela é uma água alcalina. Fala um pouco de alcalinidade, porque agora tá moda falar de pH neutro da água e não sei o quê. O porquê que é importante a gente ter água alcalina e o que é essa alcalinidade? O pH alcalino da água em si é o que propicia essa reestruturação. Se ela é uma água ácida, ela é difícil de você reestruturar, né? Por isso que tem necessidade de ser uma água alcalina. A alcalinidade no nosso corpo é a mesma coisa. Se você tende a acidez, se você está ácido, não ocorre processos de transformação. Você não consegue promover essas transformações físicas e energéticas. Até a física dá para ver, né? A gente fica menos saudável, né? Quando está ácido. Fica mais denso. Então, é necessário que esteja na alcalinidade para que os processos de transformações possam ocorrer. Aconteça. Por isso que ela é uma água alcalina e ela traz essa informação para o corpo. O seu corpo tem uma bomba física que alcaliniza tudo que você ingere, né, as coisas que você come, que geralmente os produtos industrializados são ácidos, né, refrigerante é super ácido, né? Então ele tem uma bomba que alcaliniza o seu corpo físico para atender ao nível da alcalinidade, né? A água, a alcalinidade dela é em torno de 10. Nossa. Então, a informação que tem aí em relação à alcalinidade é para que o seu corpo se desgaste menos para tentar alcalinizar a acidez, né? Normalmente o pH das águas é quanto? É bem variado, né? Depende de regiões, depende de estado, né? É em torno de 5. Geralmente em torno de 5. Se você vai no estado da Bahia, como a gente morou lá, a gente não encontrou nenhuma acima de 5. Geralmente é 4,5, 5, às vezes 5,25, alguma coisa assim. Aqui no sul, a gente encontra água de 6 e pouco, né? Quase 7, 5 e pouco. Tem uma de 8, quase 9, que vem do Rio Grande do Sul. Mas é comercializada aqui. Menores, né? Essa até é uma indústria grande. Que comprou uma indústria menor, na verdade. Entendi. Você está fundamentada no que você está falando. Mas basicamente é isso, né? E aí, bom, ela tem informações. Ela tem informações. Como que faz aqui ficar com essa informação e aí a gente começa a entender um pouquinho melhor do que é essa... Ela tem informações de plantas e flores, na sua máxima expressão. E aí eu não estou falando de você pegar uma flor e fazer um processo com ela aí. Não é isso. Qual a frequência dessa espécie de planta no planeta? Tudo aqui tem uma frequência, todas as plantas têm uma frequência, os animais têm uma frequência, nós temos frequência. Geralmente, a maioria das plantas, você está estudando um pouco de bioenergética, você vai compreender o que eu estou falando. A maioria das plantas tem uma frequência bem mais elevada do que a nossa, né? E tem uma assinatura energética no planeta que determina que aquela espécie de planta vibra daquela maneira. Então, cada planta que tem aí, cada flor, cada informação dessa espécie que tem aí, ela contribui para que a sua célula
ative a memória universal, ela reconhece imediatamente o que essa planta está querendo informar aí dentro e começa a vibrar nessa frequência, imediatamente. Essa vibração celular, ela começa a ativar o holograma do seu DNA essencial. É assim, eu sou o corpo falando, eu estou pronto, eu estou numa vibração possível de você ser ativado, para que eu possa receber o que eu tenho que receber aí, para que eu possa acessar o que eu tenho condição de acessar. Essa célula começa a ativar o seu DNA essencial. Esse DNA, ele começa a se acender, ele vai se reestruturando aos poucos, para que você tenha condição de absorver. À medida que ele vai ficando pronto, ele começa a trazer informação para o seu DNA celular. E aí você começa a reestruturar o seu corpo físico. É uma coisa ativa a outra que ativa a outra. Sim, não anda sozinha. Não né? anda sozinha. Então, a partir do momento que você acessa, começa a acessar as informações diretamente da fonte, diretamente da sua alma, que está baseada no seu script original de vida, para essa vida aqui, essas informações vibram no núcleo do seu DNA, vibram no núcleo da sua célula, transformando o seu DNA físico. Ou seja, na verdade não é que ele vai trazer algo novo, ele vai simplesmente fazer a gente acessar o que já é nosso. Exatamente. Tira a poeira. A gente fala muito de novo, de acessar o novo e tal, mas é novo na agora, verdade né? é novo agora. O novo, ele é o vórtice, ele é sempre em vórtice, né? Ele está sempre em espiral. Então, a gente vai acessar agora, é novo para agora, mas ele não é novo na macroesfera, né? É difícil de entender, eu sei, porque ele não é para entender. Agora eu estou entendendo que não é para entender. Agora você está entendendo que não é para entender. Eu estou entendendo que não é para entender. E dá para entender isso. Porque se a gente usar a lógica, estou usando a minha lógica aqui, que energia a gente não consegue tocar, né? Então, assim, uma flor que murcha de repente quando você passa uma pessoa, está no lugar. O que você explica isso? Não é Deus, não é alguma coisa, né? É energia, né? Então é coisa inexplicável. Mas se a gente se coloca na condição de canalizar, porque existem muito, por exemplo, assim, água fluidificada, né? Que tem nos pastos e tal, plantas de poder. Então, assim, a natureza tem tudo que a gente precisa já. A gente é membro da natureza, ou seja, nós nos curamos, conseguimos nos curar, porque nós somos a natureza. Então a gente, se vem da natureza, já conseguimos dizer que é a cura, porque o próprio remédio, a própria química vem da natureza, né? E só colocada com outras coisas sintéticas. Exatamente. Então faz sentido você entender que é real o negócio. Na verdade, a gente fala que é necessário que você saia desse campo do entendimento. Sai daqui, né? Que é um processo mental e de lógica e tudo mais, e entre no campo da compreensão. Porque quando você se disponibiliza para entrar nesse campo da compreensão, aí você já acessa outras coisas. Né? E como é que se dá esse processo de entrar no campo da compreensão? Porque eu imagino que seja assim, tentando desconectar tentando não, né? Porque quando a gente tenta uma coisa, fica mais forte ainda, né? Sim. Mas passar daqui para cá, eu sempre falo que a gente tem tudo aqui, a gente podia ser psicólogo de nós mesmos, né? Porque eu sei falar direitinho, dar um conselho, mas daqui para cá, cara, tem uma ponte gigante assim, né? E eu acho que isso é compreensão, que tem relacionado muito com a aceitação também, né? Na verdade, eu gosto de usar a palavra reconhecimento, né? Porque a aceitação, ela traz umas outras questões que estão plugadas a ela aí, e vai te levar a lugares que não tem necessidade, como culpa, como ressentimento, outras coisas assim. Então, quando você reconhece aquilo se transforma, né? Se é algo que você está trabalhando, quando você reconhece, ele sai do seu mundo. E se ele sai do seu mundo, ele também deixa de existir. Sim. Né? Para você, pelo Sim. menos. E talvez no campo, né? No campo, no mundo externo. Aí você contribui para transformar essa faixa de frequência. Eu gosto de falar a partir da minha experiência para entrar na compreensão. Simplesmente eu não quero entrar na compreensão e também não quero entender.
Quando eu deixo de querer entender o que está acontecendo, eu entro na compreensão, sem querer entrar. Sempre assim. Percebe? Então eu olho, observo e não quero nada, não quero entender aquilo. E aí parece que é como se abrisse A gente para de atrapalhar. Eu acho que a gente para de atrapalhar o processo, né? A gente para de atrapalhar. O processo ele acontece naturalmente. Ele precisa. Já foi? Não, mas pode concluir, deixa um pouquinho. Ele precisa ser simples. Ele não pode ser complicado. Não pode ser difícil. Isso somos nós. E aí as coisas começam a vir, ou seja, sai da nossa cabeça, né? Sai da nossa cabeça. E aí sim entra nesse nível da compreensão. Nível da consciência. Nível da consciência. Da expansão, né? Da expansão. Aí nesse lugar, é assim, sabe? Eu sei que mas eu não sei por que é. Mas eu sei que é assim. E precisa saber, né? É isso. Entendi. Eu acho que a gente é tão cabeção que a gente quer ter resposta para tudo só pra quê, né? E no fim é medo de acessar o próprio sentir, né? Se você tá vendo que é assim, tá sentindo que é assim, pra que você quer saber se realmente é assim, ou por que é assim, ou por como é assim? Ele é como é. Ô Mari, agora conta pra gente como é que se deu isso, como é que foi criada essa realidade de vocês manifestarem uma coisa que saiu apenas de um ideal, de um sentimento e que agora ele traz para outras pessoas, né? Assim, o que é essa criação, como se deu essa criação de vocês? Aí você pode contar um pouquinho do histórico de vocês dois, como, né, vocês tiveram, não foi de repente vocês tiveram um insight, né? Conta aí como é que foi. Não foi os dois bonitinhos que dormiu e acordou e insight, assim, esses oi, aí vão ser os viemos. Fosse bom que tivesse sido assim, né? É mais fácil. Enfim, a gente também viveu todo esse processo, né? Eu falo que o canal ele é aberto, né? Se tem aberto e fechado, que as pessoas falam, meu canal é fechado. Não, ele existe. A gente já vem com esse script desde criança, enfim. E aí, num determinado momento da minha adolescência, assim, vou falar mais por mim, depois eu englobo na nossa história. Eu totalmente aberta para esse mundo aí, né, de consciência, me indagando do que era aquilo, porque eu também tinha um pouco de vergonha e tal. Fui para um lugar e aí começaram a me usar como esse canal e eu falei, não pode ser assim, como é que eu vou me utilizar dessa forma? E aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa e a pessoa falou, olha, você toma cuidado porque isso pode ser forjação mental, esses seus acessos. E eu falei, tá bom, gostei dessa resposta e utilizei isso como base e me fechei. Fiquei por anos aí... Você deixou o outro decidir sua vida. Exato. Fiquei por anos aí num buscar, continuava buscando, mas bem fechada. E aí, num determinado momento que eu conheci o Thales, a gente se conectou, a gente se reencontrou realmente. Só que eu ainda muito padronizada e até esquecida de que eu tinha aquilo, que eu tinha aquela facilidade, né? O que você chama isso? Intuição, mediunidade, desentupimento do canal? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu tenho facilidade para acessar o que eu quero para mim e para o outro muito facilmente, muito rapidamente, assim. Então eu acesso campos psíquicos, espirituais, conscienciais. E hoje eu falo com propriedade, assim, É seu. Exato, é nosso, né? Porque eu me disponibilizo como esse canal, por isso que tá isso aqui. E também inspiro, né? Hoje eu venho falar isso porque eu quero que realmente as pessoas se inspirem, né? E não façam como eu fiz e talvez ter me fechado, enfim, ter guardado isso, achando que talvez era só para mim. Enfim, e aí isso foi tomando um corpo melhor e maior, porque a gente montou um espaço, chamava Talismã, de Thales e Mariana. Mentira! Eu fisioterapeuta, o Thales biólogo, biomédico, então ele vinha de uma área terapêutica, xamânica e tal, e eu fisioterapeuta, com massagens. Isso aonde? Em Catanduva, interior de São Paulo. E aí a gente montou um Pilates, e nosso Pilates assim sempre foi também bem diferente, porque
eu comecei a ler o corpo das pessoas, então era um pilates mágico, assim. E comecei a sair de massagens estéticas e ir para massagens canalizadas. Acho que bem o tipo que você trabalha. E dentro da massagem eu já lia, além do corpo físico, já aproximava a guia, Olha que coisa já linda. buscava mentores e passava informação. Então minha massagem era todo o tempo falada. E aí no final o cliente levantava e falava, olha, tchau, porque aí a gente tipo não tem mais o que conversar, não tem o que entender, porque eu também não estou entendendo. Isso foi tomando um corpo e eu me sentindo bem confortável numa sala fechada, num ambiente meu, protegida, a egrégora se formando, até um determinado momento que eu comecei a ficar muito mexida, fui deixando o Thales bem mexido também e falei, a gente precisa ir para o mundo, a gente precisa nos curar. Porque se a gente quer curar, a gente precisa nos curar. E aí como? Mas e os porquês? E aquela coisa, aquelas indagações mentais, né, de entendimento das coisas. Um dia eu perguntei para um guia meu, que eu sempre checava com ele. Eu digo ele, digo guia. Como é que você faz esses acessos de perguntar? Tá. Simplesmente eu pergunto, devo fazer? É isso, sim ou não? E vem? Então é sim, eu saio fazendo. Nós vendemos esse local, o Talismã, para uma físio que trabalhava comigo. E ela tá lá, super bem, obrigado. E saímos para o mundo. E aí vem nomes também. Então a orientação era, vocês são os andeiros da cura. E a gente até demorou um tempo até para falar disso. E aí nós pegamos o carro. A segunda orientação era, vão para uma ilha leste. A gente não fez isso. A gente saiu para o Tocantins, a gente fez a Amazônia, a gente fez Minas, a gente... Enfim, andamos pro Brasil o que todo. que era essa andança? Porque não existia água Não ainda. existia. Vocês estavam fazendo o quê? Inicialmente era uma autocura. Vocês foram explorar. A gente foi explorar. A gente também achava que a gente ia encontrar pessoas que nos curavam. O que acontece? também. Exato. Encontramos várias pessoas, fomos realmente curados também. E a gente também proporcionava a cura. Lugares que a gente ia e que a gente estava buscando a cura na outra pessoa, né, fora, a gente sim recebia, se curava e sempre permanecia nesses locais. As pessoas pediam para ficar, olha, fica mais um tempo aqui, eu não sei o que vocês fazem, mas eu quero vocês perto. E a gente depois exercia uma cura na pessoa. Que era do grupo, né? Que regia aquele processo. Sim. E nós começamos a ver, e aí a canalização começou a aumentar. Eu escrevia mais, porque a gente ficava muito tempo no carro, andando de um lugar para o outro. Escrevia bastante, lia minhas canalizações para o Thales, e a gente ia checando e falava, nossa, é isso, é isso. E aí, um determinado momento, na Bahia, na Chapada Diamantina, a gente mergulhou, depois de vindo do Tocantins, já bem transformados, que a gente mergulhou em águas de sílica, enfim. Na Bahia, na Chapada Diamantina, eu mergulhei numa água, no que eu voltei, eu falei, Thales, eu entendi. Nós estamos sendo curados através de água. Olhe nossas fotos. A gente tirava uma foto antes e depois que a gente entrava num lago, num poço de sílica ou de mais magnésio, enfim, a gente saía transformado fisicamente. Nós fomos se tornando naturais de novo. A gente foi encontrando nossa natureza interna. E aí, e mais movimento. E mais movimento. Eu não conseguia ficar muito tempo, mais que uma semana no lugar. E aí eu falei, Thales, eu preciso chegar no mar. Qualquer jeito você me leva no mar. E a gente já vai na Chapada Diamantina. E fomos. Eu cheguei na Bahia. Aí na Bahia nós falamos, eu pus lá no Google, lugares holísticos da Bahia, aí me apareceu Piracanga, e eu falei, aqui é um lugar onde eu vou trabalhar, um lugar onde eu vou viver, eu tô precisando de silêncio, tô precisando ficar conectada, mas ainda tô muito mexida. Chegamos em Piracanga, ficamos 3 dias lá, e aí, legal, foi e tal, mas eu ainda tava muito mexida, eu falei, não dá pra parar. Saímos de Piracanga, paramos num lugar para tomar café. Era o inverno ali, lá era em julho, e em julho na Bahia chove, né? E aí tava bem chuvoso, até fresco, assim, entramos num lugar e para tomar café, eu nunca tinha tomado café com cacau. E aí a moça nos atendeu, a Marli Catarina, e aí eu perguntei assim para ela, Marli, se você acha que eu desço ou subo? Porque a gente tava com o mapa na mão,
E era bem assim, né? Não tinha regra, né? O Thales queria ir para São Francisco e eu queria vir para Vitória, no Espírito Santo, porque eu falei, é claro, Vitória, Espírito Santo, é esse lugar que eu vou ficar. Olha o nome, eu falava, Thales, olha o nome, Vitória, é nesse lugar que a gente vai, sei lá o quê. O Thales falou, não, mas minha conexão é São Franciscana. Eu falei, sobe você, eu desço eu. Bom, a Marli Catarina, nossa guru, Ela decidiu. ela falou assim pra mim, você quer que a Marli responda ou a Catarina responde? Eu trabalhava com captação psíquica e eu entendi que ela estava alternando, que ela alterna e que ela tinha consciência que ela alternava. Eu falei, me explica. Ela falou, a Marli, ela é bem precisa, né? E a Catarina, ela é mais amorosa. Qual você vai querer? Eu falei, vai das duas. Ela falou assim, então tá, não faça nada, siga 20 minutos daqui, 20 quilômetros, tem um vilarejo que chama Serra Grande, entra lá, senta no banco da praça, respira e olha. Eu tomei meu café com cacau, minha pupila ficou desse tamanho. Primeiro contato com cacau, assim mesmo. E aí nós fomos, chegamos nesse vilarejo, uma pracinha linda assim, sentamos no banco da praça, nós vimos um lugar, falei, Luz da Serra chamava, falei, olha que pousadinha mais linda. Thales, vai lá. E aí eu vi que o Thales entrou nessa pousada, que eu achava que era, tava cheio de frutos do sonho, uma meia luz assim, e ele fazia assim, e eu no banco da praça. Eu falei, gente, será que tem alguém de Catanduva aqui, nesse vilarejo, no meio da Bahia, né? Não tá no mapa Serra Grande? Não, a gente nunca ia chegar lá, porque a gente ia meio pelo mapa. Aí, eu falei, tá bom, vou lá. O Thales falou, vem, me chamou, eu entrei, ele falou, você não vai acreditar, a Lica e o Renato são donos desse espaço terapêutico que chama Luz da Serra. Eu falei, que não é uma pousada? Não, é um espaço terapêutico. A Lica e o Renato são de São José do Rio Preto, cidade do lado da nossa, de Catanduva. Eu contei brevemente o que a gente vem fazendo, que a gente saiu há meses de Catanduva, e eles fizeram exatamente isso que nós fizemos há 20 anos atrás. Pararam em Itacaré e hoje moram aqui na Serra. Eu falei, entendi. Nisso, o Renato me abraçou, assim, feito pai. A Lica me abraçou e falou, bem-vindos. Começaram a ligar, já arrumaram uma pousada. A gente já dormiu e já ficou, tá? No outro dia choveu muito. E o segundo esse conselho da Marli Catarina era, no outro dia, que vocês teriam dormido, vocês vão no mirante, que lá é serra, né? Olhem o mar e observem. Eu cheguei no mirante no terceiro dia, porque choveu demais, né? No terceiro dia que a gente já estava lá. Olhei aquele mar de meu Deus da Bahia e falei, Thales, me leva lá embaixo, eu preciso ir no mar. Na hora que eu pisei na areia, eu falei, tá, eu não sei você, mas eu fico aqui agora. Sabe quando você chega em casa? Eu cheguei em casa. Falei, eu vou ver um lugar para alugar. Ele falou, calma. Eu chamei uma moça e falei, você sabe de algum lugar para alugar? Aqui um quarto, qualquer coisa? Ela falou, eu sei, na minha casa. E ela me levou nos quartos que ela aluga. A gente estava vegano na época e não precisava de nada, né? No geladeira, água gelada, fruta, sei lá, nada. Não tinha o que armazenar. E aí eu falei, é nesse quarto. Era banheiro e cama, só. Sem forro, sem nada. Aí ela falou, é aqui. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Pé na areia. E aí a gente ficou por 6 meses lá, um pouco mais de 6 meses, né, tá? E aí... Impressionante quando a gente tá aberto, tudo vem. Tudo vem. Surge, pula Eu tenho tudo pronto. Eu falo, isso é o fluxo da vida, ele se apresenta também, né? A gente também vai no fluxo, mas ele também se apresenta. Sim, é uma veia. Descemos tudo do carro, então a gente tinha um fogãozinho, 2 panelinhas, parecia casinha de criança, assim. E vivendo. Começamos a entrar num lugar que eu até ainda tenho saudade desse lugar, que é alinhados com a natureza. A gente acordava com o sol... e dormia com o sol. Então acordava às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã a gente acordava com o sol. E aí não tomava nem café, nada, ficava ali contemplando. Ia correr ou caminhar, porque a gente faz exercício e gosta. Ok.
contemplava, reverenciava o sol com 2 cachorros que faziam isso, que não eram nossos, que eu falei, Thales, está vendo eles reverenciando o sol? Aquela posição de yoga que chama cachorro, eu acho, né? Ele fazia exatamente aquilo, ele fazia assim, e eu falei, copia, Thales. A gente ficava fazendo assim. Os caras sabem o que estão fazendo. E aí ele estava, conectava, e ok, voltava, comia pouco, começamos a comer pouco. Eu entendi o que é viver de luz, porque era pouco, e aberta. Passei a canalizar muito mais e informações de alto escalão. E aí eu falava, Thales, é nosso isso, hein? Ele falava assim, eu não sei se é só nosso. É nosso, tudo é nosso. Anota bem, grava bem, porque é tudo pra nossa vidinha, né? Vai, quadradinha. E aí aquilo começou a tomar muita proporção. Então, eu trabalhava com guia, eu já estava com uma outra guia xamânica no meu chakra, eu vou por chakra. Então, meu guia básico, que é o que falou Ilha Leste, Andeiros da Cura, tá? Abri na Amazônia uma guia xamânica, que eu sou indiana mesmo, no meu chakra reprodutivo. E aí, lá, eu comecei a me conectar com outros guias. Então, vi com um guia de plexo, que é Mãe Negra. Eu trabalho com essa força aí. Lá entendi tudo porque que eu estava na Bahia, né? Uma força negra, um sangue azul mesmo. Me plugar esse sangue azul. E aí no chakra cardíaco, uma pessoa bem ligada a Maria. Eu dou o nome de Marta. E fui no meu laríngeo, que é a Clara. Ela me dava muita clareza na minha palavra. Ana entrava com o primeiro olho, então eu falo que é Ana, sabe? É claro, né? É Maria, é Ana. Eu fui começando a entender meu nome. Me conectei a uma guia xamânica também muito forte, que é Ikoá, no meu coroa. E falei, nossa, tá firme, tá grande o negócio. Comecei a ver os anjos que trabalhavam comigo. E aí me conectei a um outro chakra acima. O Thales falou assim, não vai acabar tanto de chakra? Eu falei, não, acho que não. Tá, vai. E isso aumentando. Uau, aumentando. Até o momento que eu me conectei a um chakra que nós demos o nome de autônomo. Que eu comigo mesma. Eu sou. É como se fosse o meu próprio chakra, né? Que até aqui eu tava guiada. Ok. Aí num determinado dia eu tava na praia, eu ficava muito na praia. Negra, marrom, né? Você vai ficando até feia, porque você fica muito preta. O Thales falou, você não consegue sair do mar, da praia? Aí eu falei, não, deixa eu. Ele fez uma barraquinha, uma cabaninha, eu ficava lá o dia inteiro, assim, só vinha pra comer e voltava. Esse era o momento de canalização? Também, mas eu ficava muito tempo em silêncio. Eles me resetaram muitas vezes. Então a espiritualidade me tirava da terra, assim, literalmente, e me colocava em outros lugares. Eu falo, eles me levaram num lugar de zero, eles me zeraram, eles me anularam, eles me colocaram no tal do vácuo que eu fui entender. Eu não conseguia, nesse momento, eu não conseguia formar frases, eu nunca falaria assim. O Thales falou, o que está acontecendo? Eu falava partilhado, assim, não conseguia fazer uma frase, não conversava mais com as pessoas por um períodozinho, assim, não foi nada grande. Ele estava mais aterrado, né? Porque tem que ter ele super ancorado, porque eu falo que o Thales está pronto. Né? É o ser pronto. Ele veio plugado diretamente da fonte. Esse é um processo de preparação dela. Então ele já estava na fonte. E eles estavam me preparando e eu falo que o poste estava ali e a luz estava acendendo. Olha. Bem isso. E aí, num determinado momento, falou no meu ouvido assim, procurem o Miguel. Eu conto essa história porque eu gosto dessa história muito. Procurem o Miguel. E eu falei, é esse tal de Miguel? O Miguel, né? Falei, Thales. Porque eu sou a senhora como? Era a senhora como. Então, tudo pra mim tinha como. Assim, eu falava... mas como? Mas como? Eu não fazia outra pergunta, nem era por que, nem onde, era como. Thales fazia, o dia que você tirar esse como, você vai acender. Eu falei, não compreendia também. Aí, procurem o Miguel. Eu falei, Thales, o Miguel, eu já sei. O Miguel é o dono daquela casa, a gente namorava uma casa lá. Que era lá é fazendas, né? Fazendas de praia. E aí eu falei, essa casa, o dono dessa casa é o Miguel.
a gente vai falar com o Miguel. O Miguel vai alugar essa casa e a gente vai fazer processos terapêuticos nessa casa. Então a gente vai receber pessoas lá de Catanduva, de São Paulo. Ele falou assim: mas ninguém conhece a gente. Quem você vai chamar para vir para cá? Os nossos clientes vai querer ir até lá. Eles estão achando que a gente é louco. Nós vendemos nosso negócio bombando, lindo, e eles não sabem. Como você vai ligar para o cara e falar: vem viver o que eu estou vivendo, sendo que nosso pai e nossa mãe não estão, nem vêm. A gente falava para o nosso pai e para nossa mãe que a gente não tinha TV, que a gente não tinha geladeira. Impossível. Eles não foram visitar a gente ficou quase um ano, mais que 6 meses lá. Ninguém foi visitar. Ainda bem, porque era um processo nosso. Ok. E aí eu convenci o Thales de que a gente ia procurar o Miguel. E saímos procurando e perguntando para as pessoas quem era o Miguel. Na Bahia. Chegava no nativo e falava: você conhece o Miguel? O cara batendo tarrafa assim no mar. É esse, né? Batendo tarrafa, fez Tal assim. de Miguel. Miguel, aqui na Bahia, Miguel, aqui? Aí ele falava assim: Miguel? Porque lá ou é Michael, né? Lá é nomes compostos, ele junta o nome da mãe com a, então é Rudineilson. Washington, Eles misturam um pouco. Michael, Miguel não teria. E aí falei: não, mas deve ser lá na Serrinha, lá, porque tem muita gente de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, vai ser lá. E Miguel, talvez Miguel pode ser um estrangeiro, porque tem muito estrangeiro. Na praça a gente chegava e falava assim: você conhece algum Miguel? A pessoa fazia Miguel. Lica, Renato, vocês conhecem algum Miguel? Não, estamos aqui há 20 anos. Não, Miguel não tem, Mari, Miguel não tem. Miguel, e procurava o Miguel. Bom, eu desisti, falei: relaxa. Essa história de gibi, né? Aí eu falei assim: Thales, tem ainda um dinheirinho na conta? Porque como a gente tinha vendido o Pilates, a gente tinha um dinheiro, né? Porque a gente não estava trabalhando, né? Era isso que eu ia perguntar. Como é que não trabalhava. Eu fiz algumas massagens ainda lá, assim, mas era pouco, porque eu estava tão mexida e tão conectada que eu não conseguia conectar mais nada em ninguém. Mas poucas massagens que eu fiz lá também foram ascendentes. Ok. Aí eu falei: Thales, bom, nós chamamos o Miguel. O máximo que a gente tem pra fazer é: vamos pra Itacaré, vai. Aí fomos pra Itacaré num outro dia. Eu super, ultra atrapalhada. Eu não tava nem mais mexida, eu tava atrapalhada. Porque eu tava natural de novo, nova no natural. Eu usei muito tempo isso. Eu tava me despertando como curandeira. Eu tinha que assimilar o que era andeiros da cura. Eu tinha que ver o que eu era, né? Que esse canal trazia de tudo. E tinha que operar no mundo. E falar. E não conseguia falar. Aí eu falei: tá, eu fazia assim pro Thales. Falava até, né? Bem confusa. Fomos pra Itacaré. Lá em Itacaré eu falei: Thales, eu acho que eu sei a solução dos comos, né? Vamos entrar naquela igrejinha. Ela é de 1700 ou 1500 e bolinha. Vamos rezar. E vamos rezar. É o que nos resta. Porque é o que nos resta. Quando o calo aperta, vamos rezar. Bora rezar. Na hora que eu entro na igreja, eis que tá realmente uma igreja de 1000 e pouco. Eis que tá o Miguel. Arcanjo Miguel, São Miguel, tá lá. Uma estátua enorme no altar. A igreja é de madeira. E aí a gente berrou e aquilo ecoou. E aí eu entendi o que eu tava fazendo lá. Eu choro, porque... E aí eu olhei pro Thales e falei: que bom que a gente veio rezar. E aí eu falei: acabei de chegar. Eu já sabia que eu tinha chegado em casa, né? E acabei de chegar. E ali a gente ficou dentro daquela igreja. E eu falava alto, e aquele negócio ecoava. E aí nós saímos, tinha um cara querendo fechar a igreja. Eu falei: me explica um pouco. Ele falou: São Miguel? São Miguel é o rei da Bahia. É o nosso padroeiro. A gente tem o dia de São Miguel. E o dia de São Miguel é setembro, 29 de setembro. Eu fui fazendo cheques depois. Teve uma mega festa lá e tal. Eu falei: nossa, tá legal, beleza. E voltamos para casa e ficamos contemplando aquilo, né? Contemplando aquilo. E eu falei: tá bom, tô entendendo, mas não tô entendendo. Aí passou alguns dias, eu falei: Thales,
tá muito forte a energia. Ou eles vão me tirar da Terra e eu vou continuar operando dessa forma lá em cima, ou eu não sei, tá muito grande, eu tô grande, a informação tá muito sem filtro, porque aí eu também já tava operando, e na hora que você fala que é daqui pra cá, o meu não tem nem andar, ele faz assim, ó. E aí eu falei, o que vai ser? Ele falou, centra, respira e faz o que você veio fazer. E eu tinha um comando que era, eu me disponibilizo como canal que sou, né? Eu sou curandeira de mim mesma e de quem quiser. Na hora que eu falei isso, fez bum! Entrou uma força muito grande, eu afastei, eu me afastei como consciência. Eu falo que eu puxei 3 segundos aqui, a Mariana, né? A minha consciência, e deixei 2 horas falando, o Thales anotando, um pouco gravando, um pouco anotando. Nasce as águas de Micael. O porquê de água, o porquê de água alcalina, as cores, né? O formato da garrafa, que depois eu demorei para achar, isso eu tinha claro assim que era. Ela tinha que ser transparente, ela era uma água, todas as informações, os espíritos das plantas, tudo. E no final eu sou Micael. Eu me recobrei, olhei pro Thales, falei, quem é Micael? Ele falou, respira. E aí me falou aqui, não procure nada sobre o que tem no mundo de Micael. Nem santo, nem arcanjo, nem anjo, nem Miguel, nem nada. Você vai operar no mundo acoplada a mim, diretamente da fonte. A partir da energia pura. Lembra que eu te falo do conceito? Se ela integra um conceito nesse momento, eu fico em um lugar. Entendi. Ok. Aí passou um tempo, uns dias e tal, toda aquela força, aquela energia, a gente demorou dias para dormir, dias para compreender tudo isso. Que, né, e aí eu falei assim, Thales, mas assim, não vai dar para ir assim, procurar nadinha, assim. Ele falou, eu falei, acho que eu vou no dicionário. E aí fui no dicionário, pus Micael, e lá vem que é aquele que é como Deus. E eu, como sou Deus, eu compreendi quem é Micael. É você. Né? Ponto. As águas de Micael, ela vem para tudo que o Thales falou. Ela vem para a gente ser o que a gente está querendo se tornar. E aí não tinha como mais achar que era só para mim ou para nós. A gente pegou tudo que a gente tinha, que era pouco, enfiamos no carro e viemos de novo para Catanduva. E aí eu falei, ok, chegamos bem entusiasmados e começamos a querer materializar isso rapidamente. Não dava nada certo, porque uma das informações primais assim era que seria só as garrafinhas, elas não iam ter rótulo. E aí a gente falava assim, aí vai ser demais, né? Vai ser demais a gente chegar no planeta Terra de volta com tudo isso, todo sem rótulo e tal, ok. Porque aqui tem tudo que a gente precisa. Toda a informação que você precisa. Então, se eu tirar essa cor, esse rótulo aqui, ela tá aqui, ó. A gente foi curado por água. Eles mandaram essa água para as pessoas se curarem. Não sou eu que curo, né? E o nosso corpo é feito de água, a maior parte, né? O nosso corpo é feito de água, nós moramos num planeta de água, tem tudo a ver, tá tudo certo, não tem nem o que entender. Tem hora que a gente fala, eu tô até pouco sem paciência, não tem nem o que entender. Não é desse lugar, não é crer para ver, não é ver para crer, é sentir.
Né? Isso aqui não é porque você bebeu que eu vou beber, você me conduz. Não, você bebe, você toma isso aí, sua vida nas próprias mãos, e aí eu tomo a vida nas minhas próprias mãos. Você vibra aí e eu vibro aqui. E a gente vibrando, a gente transforma, a gente se reconstrói, a gente demole e se reconstrói. E o que é a cura? Quando me perguntaram muito, mas é cura? O que é curandeira? Falei, para mim a cura é a união, é certeza, o C, o U, da união, do respeito, o R, no amor, o A. Isso é cura. É certeza da união, do respeito, no amor. Então eu, com essa certeza, que eu sou unida no respeito e no amor inteira, eu vibro. Você, certeza da união, do respeito, do amor, você vibra. Curada, curada. A gente vibra, curados. Por isso que a gente dá a mão, sente aí. Por isso que quando a gente tá, vibra, sua, esquenta, sente. Começa às vezes com uma sensação física, depois transcende, né? Bom, e aí fomos muito mexidos, querendo materializar isso logo, nada dava certo, nada. Até num dia que eu falei, Senhor Micael, nos orienta. Ele falou assim, eu falo ele, né? Pra gente trazer pra palavra. Muito mais material. Pra palavra, né? Mas não é isso. Vocês precisam beber as águas. Vocês precisam fazer as águas. A gente queria resolver garrafa. Por isso que não estava rolando, né? Com rótulo e lacre. Vocês nem fizeram o processo. Aí nós falamos, entendemos. Nós pegamos tudo o que precisava para ela nascer, que era água, e voltamos para a Bahia, no mesmo lugar. E lá nós ficamos até a água da abundância. Então fomos da verdade, acessando verdade e mentira, depois acessando a verdade. Quando eu entrei no caminho, eu falava só para Alice todo dia, o caminho é. Ele falava assim, não, explana mais. Eu falei, você não está entendendo? O caminho é, não conseguia. Na hora que eu entrei na vida, eu não tinha palavra assim. Não era bonitinho, não era lindinho, não era, ai, minha vida. Era fluxo da vida. Qual que é a ordem? Verdade, caminho, vida. Jesus falava, né? O seu caminho, a verdade e a vida. 2000 anos atrás. E a gente não deu conta. Por quê? Porque a gente deu para a mente, né? Exato. A mente é linda, eu acho que, assim, realmente o corpo mental ele é lindo. Ele serve para você abrir, olha a mente o que ela serve. Ela serve para olhar, deslacrar, não sei se usa essa palavra, e beber. Isso a mente serve. Depois, o resto é consciência. Então a mente é linda, ela é linda para ordenar, para organizar, para escovar os dentes, né? Pra gente estar aqui, vestidinhos. Isso é a mente. Sim. Ela serve. Não dá para excluí-la do mundo. Sim, ela tem que ser parceira. É? Integrada, né? E aí nós... Mas peraí, só continuar. Aí depois... Amor, luz, abundância, perfeição, essência, liberdade. Esse é o primeiro ciclo. Aí o segundo ciclo... Expandidos, ativados no seu DNA essencial, completamente inseridos na sua própria água. Você repete, que não é uma repetência, porque aí o segundo ciclo ele tem uma frequência, lugar, só né? ele repete nominhos. Vem verdade, caminho, vida, amor, luz, abundância, perfeição, essência, liberdade, paz, fé e cura. O segundo ciclo é a fé que cura. A fé é a força do que é. A paz é o vácuo, é o estado de graça. E a cura? Aí acaba na cura. Que daí acabou. Sim. Os 2 ciclos são suficientes para tudo isso. E aí, concomitante a isso, depois que a gente fez a abundância do primeiro, até a água da abundância no primeiro ciclo, a gente ainda estava na Bahia. Vocês tomaram juntos? Sim. E a gente tinha uma ordem, vamos dizer assim, de que a gente bebia todos os dias. Tá? Não é uma indicação. Realmente era nosso, né? Fazia parte do trabalho de vocês. Isso.
E aí nós, na abundância, a gente voltou para casa, para Catanduva. E aí lá o Thales falou, tem um movimento grande, alguma coisa está me chamando para Florianópolis e tal, vamos chegar lá? Eu falei, vamos. A gente tinha conhecido um cara na Bahia, que trabalha com Airbnb aqui e tal, e a gente veio e fomos super bem acolhidos e começamos a sentir como é que a gente ia pôr isso no mundo. Eu estava pronta, estava tudo certo, aí estava tudo certo mesmo, o rótulo e tal, só que a gente não sabia como que a gente ia trazer isso para o mundo. E aí aqui na ilha, em Floripa, eu falei, Thales, vamos ali na Joaquina, na praia da Joaquina, pra gente, sei lá, se concentrar, se conectar ao sol, tá um dia lindo. Na hora que eu cheguei na Joaquina, olhando a placa, assim, tem uma placa ali, tá escrito assim, a praia da Joaquina é na ilha, a leste. Eu olhei pro Thales e falei, chegamos! Um ano e meio depois, não importa. Eu tava sem linha do tempo mesmo, nem sabia onde eu tava. Falei, chegamos. Demoramos ou não importa, chegamos. Porque daí a gente conheceu o Oswaldo Oliveira, de quem a gente é muito grato. Ele pegou isso nas mãos mesmo, ele bebeu e ele falou, isso aqui é um elemento, ele transforma o DNA. Ele vai tirar o DNA, ele transforma o DNA biológico no DNA da que a gente é, na essência, bora daqui. Começou a lançar e lançou isso. Lançou em rede e aquilo foi tomando uma proporção. E daí para hoje, 1 ano. Né? Então, a gente de novo aqui em Floripa, 1 ano. Então, 1 ano atrás, eu pinguei uma gota no oceano. E 1 ano depois, se a gente for olhar em tempo, né, que eu nem tenho mais essa linha, a gente gerou uma onda, né? A gente vem de um evento grande, do Recalculando a Rota, onde a gente bebeu a verdade em 300 pessoas. Imagina, gente, que foi isso? Gerando uma onda de expansão coletiva. E aí expansão de consciência coletiva. E eu chequei e falei, por que de novo aqui? E aí me falaram, porque aqui é ilha, é mar aberto. A gente gera essa onda lá. Essa onda vai percorrer o mar. E vai rodar o mundo. Exato. É uma onda. E aí quem vibrar, mundial. E o que vibrar e aonde vibrar, eu não sei, não me importa. Não importa, né? Importa que isso aí vai chegar, né? E, enfim, é grande. Não, é maravilhoso porque assim, é algo que a gente não consegue medir. Não. A gente consegue sentir. É algo incrível, assim. Eu tomei a da verdade agora, então ainda vou voltar sobre os efeitos, eu vou tomar todo o ciclo. Mas eu tenho uma curiosidade, como que é feita a produção da água? Vocês... É um lote que vocês usam, vocês pegam a água de um lugar, né? Você fala. E como é que ela é feita para ser colocada na garrafinha? Existe um momento de um ritual? Vocês pegam a essência dessas plantas que você comentou? Como é que é? Porque o gosto dela, eu achei o gosto neutro, de água. Ela não tem gosto, né? Água. Ela não tem conservante e não tem nenhum princípio ativo. Ela é uma água. Ela só tem informação. Então, mas como assim, eu tô sendo cabeção, tá? Porque eu tô na linguagem ali também. Como é como que essa informação tá aqui? Porque você compra água lá na... Qual que é a água? Ibirá, que é a água que segundo tem o alcalino mais forte, né? Você compra lá, vamos trazer para um padrão, tá? Você compra um galão de água lá, aí você traz para cá. Aí você só vira e devolve nas garrafinhas? Tanto eu quanto o Thales, nós fomos reconfigurados, né? E a partir daí, toda essa consciência da qual a gente faz parte nos utiliza como energia feminina e masculina para facilitar a autonomia no outro. Compreende? Não é a gente que cura, vamos dizer assim, não. A gente vibra e o outro acessa o que ele precisa acessar naquele agora. E hoje vocês, então, são facilitadores desse processo de cura e de encontro, de propósito e de conexão com a essência de cada um. Exatamente. São veículos. Né? Somos veículos. A gente tem feito isso individualmente,
né? Mas nós estamos entrando num processo de realmente expansão. Então a gente quer expandir isso para o coletivo, em grupos, né? Através dos workshops, das vivências, para a pessoa vivenciar. Ela não vai experimentar. É diferente de experimentar de vivenciar. Vivenciar é de um outro lugar. Né? E aí entra naquele lugar de sentir, não mais ver para crer, não mais crer para ver. Sim, né? É um outro lugar. Eu tenho falado muito assim que a nossa ânsia é trazer as pessoas que se conectem, óbvio, nesse lugar que a gente está, né? Porque aí eu desperto expandida, você desperta expandida e assim sucessivamente, a gente transforma o planeta, né? De forma consciente, com as pequenas consciências, que é a alimentação, é o lixo, enfim, né? Com as grandes consciências. Sim. E essa é a grande eu empoderada, eu sabendo quem eu sou, de onde eu vim. Você também, e assim sucessivamente a gente realmente consegue acessar isso. Eu falo muito, consciente da consciência, falando sobre consciência. É só isso. E é o principal, né? Consciente da consciência. Exato. E aí vocês, então, fazem esse tipo de trabalho. Tem também individual, que é a parte de reprogramação, não é? Que é atualização, que é bem legal também. Os encontros são muito legais, porque assim, a energia conjunta, ela é muito forte, né? E quem quiser, então, comprar esse kit, esse aqui que a gente está mostrando é o segundo, o ciclo 2, que não... o primeiro ciclo não tem essas 3 últimas aqui. Como é que faz? Pode acessar o site www.aguasdemicael.com.br. É M-I-C-A-E-L, né? M-I-C-A-E-L. Também tem a Like Story pelo Facebook. Se você entrar lá, Águas de Micael, na página, você põe comprar agora, você compra lá. E aí a gente entrega em todo o país, inclusive fora. A gente está nos Estados Unidos, fora, né? Na Europa. Enfim, a gente já conseguiu expandir para outros continentes. Não, e aí também nos workshops vocês compartilham com a experiência das pessoas que já estão tomando, né? Porque é novo, né? Um negócio recente. Então, assim, está acontecendo os processos, né? No site tem vários depoimentos. As pessoas, eu falo, elas têm facilidade de trazer para a palavra essa vivência, né? Então a gente coloca alguns depoimentos lá. A gente tem um grupo no Facebook que também tem alguns depoimentos. E, enfim. Conheça. Sentir. Sinta. Tudo que a gente fala aqui, isso, para que ele se torne real, você precisa descobrir o que nós acabamos de falar aqui. Você precisa descobrir. Eu posso falar aqui, a gente pode fazer um filme aqui, de eu falando. É aqui, né? É aqui. Você precisa descobrir isso que eu estou falando. Porque aí ele torna real para você. Compreende? Fica o convite. Venha conosco. Vem pro lado de cá. Bom, eu comecei. Tô aqui, ó. Fase 1. Tô na minha verdade. Eu vou compartilhando, inclusive, no meu site as experiências que eu acho que é legal para as pessoas saberem. E é isso. Então, fica o convite. Mais uma realidade aqui que foi cocriada. Então, é possível. Eu falo que a nossa cocriação é realmente direta do Criador. É o Criador, né, cocriou através de nós, que somos criaturas, né, de uma forma criativa. Saiu aí. É isso. É isso, gente. Fica o convite para você entregar a sua beleza. Nós estamos entregando a nossa, mas precisamos que você entregue a sua também. Exato, é muito individual. É muito, essa conexão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Muito lindo! Muito lindo. Um beijo para vocês. Beijo. E fiquem com essa energia que a gente está sentindo nessa sala maravilhosa, com essas pessoas maravilhosas, com as águas de Micael. Muito amor! Obrigada, gente! Obrigada. Já foi. Obrigada. Ai, que gostoso! Foi uma boa energia, né? Acho que deu uma fluida.